Hoje eu vou recriar aquele vídeo de como corrigir a simetria do peitoral. Alguns anos atrás eu fiz esse vídeo, só que eu acabei introduzindo muito conteúdo e muita terminologia técnica e ficou um pouco difícil do pessoal entender na prática como corrigir aquilo. Então hoje, nesse vídeo, eu fiz um formato mais dinâmico. Eu pensei em criar esse vídeo aqui de forma presencial na academia, mas ia ter muita coisa para explicar e ia ficar meio solto também, tá? Então, assim, esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, mas vai ser mais extenso porque eu percebi que o pessoal que tem esse problema, que tem essa diferença de peitoral, se interessa por corrigir o problema realmente, por conseguir amenizar isso. Então vai ser um vídeo um pouco mais extenso e um pouco mais detalhado. Já peguei minha xícara de café, pega a sua também aí e me acompanha para você conseguir fazer ali a sua linha de raciocínio e já conseguir ir melhorando aí tudo no seu dia a dia e melhorar o seu físico, tá? Eu montei esse vídeo de hoje num formato de aula. Então, vocês vão perceber que a gente tem aqui toda uma linha de raciocínio onde eu vou explicar para vocês cada detalhezinho, como que a gente vai fazer e como que vocês vão poder analisar isso. Então vamos lá. Eu vou alternar um pouco as câmeras aqui, porque eu tô só com um monitor, tá? Então, ó, a gente tem essa tela aqui, que eu vou conseguir mostrar para vocês todos esses detalhes dessa linha de raciocínio que eu estruturei para vocês. E quando eu for falar alguma coisa mais explicada com ênfase, eu vou trazer para cá e vou trocar para aqui, tá? Então vamos nessa. Vamos lá? Ó, primeiro, o que é uma assimetria de peitoral? Uma assimetria de peitoral, eu trouxe dois exemplos para vocês aqui. Essa parte com um físico um pouco menos desenvolvido e essa parte com um físico um pouco mais desenvolvido. Então, essa simetria de peitoral, ela pode acontecer tanto com menos massa magra, quanto acompanhar o seu desenvolvimento de massa magra. Você vai treinando, você vai ganhando peso, você vai evoluindo, mas aquela assimetria de peitoral, ela continua. A simetria é quando um lado tem um formato e um tamanho e o outro lado não acompanha. Isso torna um peitoral assimétrico, tá? E aí, quando a gente pensa na assimetria, a gente tem que pensar que tudo isso tem uma causa. Uma assimetria ela não acontece do nada, ela não evolui do nada. Tem algo que está causando essa assimetria ali. E a gente, antes de pensar na causa, a gente precisa entender uma coisa muito importante. E aí eu trouxe esse exemplo para vocês aqui, ó. Existem dois tipos de grupos musculares quando a gente pensa em fásicos e tônicos. E para vocês conseguirem compreender isso de uma forma mais simples, quando a gente pensa em músculos tônicos, são todos esses músculos que estão em vermelho aqui, tá vendo? Esses músculos, eles tendem a encurtar e ficar tensionados quando eles estão curtos. Então, isso quer dizer que eles vão fazer muita força, tá? E esses músculos que vocês estão vendo em azul são músculos fásicos. Músculos tônicos, quando eles encurtam, eles ficam muito tensionados. Músculos fásicos, quando eles encurtam, eles ficam inativos e atrofiam. Isso aqui é muito importante para você começar a entender já como que você vai resolver esse problema aqui, tá? Porque o principal causador dessa assimetria de peitoral são todos esses outros grupos musculares que estão aqui envolvidos, na sua articulação do ombro e na sua articulação da escápula. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Se a gente tem grupos musculares que quando estão encurtados eles ficam super tensionados, e a gente tem grupos musculares que quando eles estão encurtados ou inativos eles ficam atrofiados, a gente já começa a pensar que a gente vai ter um desequilíbrio muscular. Uma região vai puxar demais e a outra região não vai ter força para gerar um equilíbrio. E aí é que você começa a entender como que você melhora essa simetria muscular, tá? Vamos voltar para cá. Então, entendido isso, o que a gente vai ter? Trapézio, ele é tônico, peitoral maior é tônico, bíceps é tônico. Aí a gente vem aqui para essa parte dos posteriores de ombro, a gente tem aqui a parte também do trapézio transverso, a gente tem alguns romboides. Então são muitos músculos fásicos. Quando a gente desequilibra essa força, vai começar a acontecer isso aqui, ó. Então, primeiro ponto, tá? Que a gente tem que se atentar que é o seguinte: o seu peitoral assimétrico, ele vai ser reflexo de desequilíbrios da sua articulação da escápula e da sua articulação do ombro. Ponto. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, ó, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de alguns mal funcionamentos escapulares, tá?
Nesse caso aqui, a gente tem uma discinesia escapular acontecendo de uma forma, e eu coloquei umas setinhas aqui para vocês perceberem a diferença da escápula, mas o que eu quero que vocês prestem atenção mesmo é nessa tensão de trapézio aqui. Observem que esse trapézio esquerdo dessa pessoa está muito mais tensionado do que esse trapézio direito. Isso faz com que uma escápula se posicione mais acima e a outra mais abaixo, beleza? Então, vamos aqui para o lado agora. Isso aqui a gente tem 3 mal funcionamentos escapulares. A gente pode ter aqui uma elevação, um alamento, uma rotação superior, mas eu trouxe para vocês entenderem que o seu peitoral mal evoluído ou desenvolvido de forma assimétrica tem relação direta com o funcionamento das suas escápulas. E a gente pensando nisso, a gente tem que entender que se o problema for assim, a gente tem uma forma de resolver, ou várias formas. Se o problema for assim, a gente tem outras formas de resolver, tá? Então, pensando nas suas escápulas, isso aqui é o que a gente tem. Agora a gente vem para um outro fator, que é o fator do peitoral. Lembrem, o que a gente viu aqui em cima? Peitoral é um músculo tônico, então ele vai encurtar e ficar tensionado. Musculatura curta tira a articulação de uma boa suscetibilidade. Isso faz com que desenvolva errado. Então, ó, a gente já viu que o problema pode estar nas escápulas, pode estar nos romboides, pode estar no trapézio, pode estar em toda essa parte. E é por isso que eu estou construindo essa linha de raciocínio, para que vocês consigam se observar e identificar onde que está o problema. Porque não adianta você aplicar algo de forma muito ampla, sendo que o seu problema pode não ser aquele que você está escolhendo a solução errada. Você está escolhendo a solução inadequada para o seu problema. Então aqui eu trouxe múltiplas soluções para você se avaliar e ver o que vale mais a pena para você. Nesse caso aqui, é um desvio padrão de rotação interna de ombro. Então vocês observam que o ombro ele fica meio caído para dentro aqui, as escápulas elas se afastam e aí a gente tem aquela postura de derrotado, né? Que a pessoa fica parecendo que está triste. Então aqui já é um outro problema. A gente sai da parte das escápulas, que o problema não está mais só aqui, e a gente já vem para o peitoral. Outro problema muito comum, e aqui a gente já sai de um problema muscular e entra num problema articular, tá? Deixa eu voltar para cá para falar com vocês o seguinte. Esse problema do peitoral, ele pode ser muscular, como eu falei para vocês, de musculatura tônica, musculatura fásica, mas ele também pode ser estrutural. O que isso quer dizer? Que não está só envolvido com tensão, com músculo encurtado, com músculo alongado, está envolvido com a sua estrutura óssea, com a sua estrutura articular. E esse próximo exemplo que eu vou trazer aqui para vocês agora, ele é um exemplo estrutural. É uma má formaçãozinha que aparece no ombro, e essa má formação faz com que as pessoas que tenham ela sintam desconfortos em certos movimentos, e por conta desse desconforto, ela vai compensando movimentos e gerando assimetria. Também vamos ver uma solução para isso hoje, tá? E por último aqui, vamos dar uma olhada na slide anterior da cabeça do húmero. Então o que eu quero que vocês percebam aqui? Ó, a gente tem aqui um desvio que envolve o ombro. Vocês observem que o ombro está rodado para frente assim. E aqui do lado a gente tem um outro problema que envolve o ombro. Mas diferente do anterior, o seu ombro não está rodado para frente, ele está em slide. Deixa eu trocar de câmera para vocês entenderem melhor aqui. Então vamos lá. Na primeira imagem, o ombro do rapaz ele está assim, girado para frente. Na segunda imagem, o ombro ele está assim. Então é isso que a gente tem que entender. Se o seu ombro está rotado, é uma coisa. Se ele está em slide, é outra coisa. Beleza? Vamos voltar para cá. E aí, cada uma dessas coisas vai ter uma forma da gente começar a resolver. Observem só. Vocês podem ter apenas um desses desvios, apenas um desses encurtamentos e tal, ou vocês podem ter diversos. E aí a gente precisa ir resolvendo de etapa por etapa para a gente conseguir organizar esse processo aí do seu peito, tá? Que vai ser o seguinte, ó. Quando a gente pensa nessa situação, onde a gente tem um trapézio tensionado, a gente vai precisar
de um alongamento de levantadores da escápula e de trapézio. Por quê? Se essa parte está tensa e essa não, a gente precisa alongar a parte que está tensa. Detalhe importante, tá? Esse alongamento de levantador da escápula de trapézio, você pode fazer ele de forma unilateral ou de forma bilateral, para os dois lados. Ou faz para um lado só, ou faz para os dois. Por quê? Nesse caso aqui, observem que só o lado esquerdo está tensionado. Então, a pessoa vai fazer só o lado esquerdo. Nesse caso, onde o direito não está tensionado, não precisa fazer, porque a gente acelera o processo para igualar os lados. Caso você encontre uma pessoa, ou o seu caso, seja onde você está com os dois lados tensionados, aí a gente pode aplicar dos dois lados. Cada caso é um caso, tá? Segundo ponto, alamento escapular, rotação superior, inclinação, qualquer uma dessas coisas. Coisa muito importante aqui de falar para vocês. Todos os links da execução desses alongamentos vão estar na descrição desse vídeo aqui, tá? Vou disponibilizar o link dos vídeos que eu tenho no Drive. Eu tenho mais de 400 exercícios gravados no Drive. Mas eu vou disponibilizar para vocês aqui o vídeo específico de cada um desses movimentos que eu estou mostrando para vocês aqui. Inclusive, eu coloquei até os nomes aqui embaixo, para poder vocês se orientarem, tá? Mas vamos lá. Quando a gente pensa aqui, nesse caso de alamento, rotação, alamento aqui da pontinha da escápula, a gente precisa de um exercício que vá criar uma tensão isométrica nessa região interna, ali constantemente, para que a gente desenvolva uma conexão neural e um fortalecimento dessa região. E aí a gente tem aqui o wall slide com mini band. Por quê? Observem que a gente tem aqui um elástico nos nossos punhos, criando uma tensão de abdução horizontal do braço, então você está fazendo força para fora, e aí isso vai fazer com que a gente crie tensão nessa região aqui. Quando a gente cria tensão nessa região que está fraca, a gente vai gerando força e vai gerando conexão. Então a gente começa a equilibrar todo esse símbolo escapular, toda essa região, e a gente começa a devolver para a sua articulação do ombro a funcionalidade dela. Ela começa a funcionar de uma forma que ela deveria, consequentemente, o seu peitoral ele começa a se desenvolver bem. Vamos continuar. Rotação interna de ombro. Caracteristicamente, essa rotação interna aqui, ela geralmente está envolvida com encurtamento de peitoral maior. Então a gente tem aqui um alongamento de peitoral maior no espaldar unilateral, que a gente consegue fazer em qualquer porta, em qualquer parede. É muito importante eu pontuar uma coisa aqui, tá? Quase sempre a gente vai ter diversos desvios posturais, um acompanhando o outro. A gente chama isso de desvio de cadeia ascendente ou descendente. Depende muito da pessoa e depende muito do caso. Então, eu estou trazendo para vocês uma solução para o peitoral, para vocês avaliarem e verem como que encaixa melhor. Mas quando vocês contratam um profissional que ele tem especialidade nisso, que ele trabalha com isso, que ele é um expert nisso, a gente vai sair olhando várias coisas. A gente olha desde o pé até o pescoço e entende ali o que a gente vai resolver primeiro, o que é mais importante, qual que é a seleção de exercícios que a gente vai fazer para poder encaixar isso de uma forma mais fluida. Mas isso aí já é muito complexo e aí você precisa de um profissional te acompanhando. Vou deixar o link da minha consultoria aqui na descrição desse vídeo também, que se você estiver querendo algo mais assertivo, você pode ficar à vontade para dar uma olhada no meu trabalho e me mandar mensagem, tá? Mas vamos lá. Então aqui, classicamente a gente tem um encurtamento de peitoral maior, que puxa o ombro em rotação interna, e aí a gente tem um alongamento de peitoral maior, que a gente vai alongar um lado, depois alongar o outro. Vai ter link também aí na descrição do vídeo. E aí a gente vem para a parte óssea. Aqui a gente tem o que a gente chama de acrômio, tá? A gente tem o acrômio plano, o acrômio curvo e o ganchoso. Basicamente é esse ossinho aqui. Vocês estão vendo esse ossinho aqui? Acrômio do tipo 1, a gente tem o osso posicionado dessa forma. Acrômio do tipo 2, observem que ele dá uma curvada e esse espaço entre esse ossinho e esse ossinho, ele fica menor. E no acrômio tipo 3, que é o ganchoso, esse espaço ele não existe. O que é um grande problema aqui? Por que a gente tem que ficar esperto com isso? Porque quando a gente tem acrômio do tipo 2 ou acrômio do tipo 3, esse osso, essa formação óssea, ela vai pinçar alguns tecidos que passam aqui na frente.
Então a gente tem tecidos moles, a gente tem ligamentos, a gente tem um monte de coisa que passa aqui na frente da nossa articulação do ombro, na glenohumeral. Então quando esse osso ele tem uma má formação, a gente facilmente sente dor em certos movimentos. E não adianta, você nunca vai treinar bem se você estiver sentindo dor. Isso nem chega a passar pelo seu raciocínio, isso é medular. Então se você sente um desconforto, você compensa. Se você compensa, você gera uma assimetria. E aí por isso que o seu peitoral desenvolve errado, tá? Vamos lá. Quando a gente vem para cá, a gente tem duas coisas que são muito importantes quando a gente pensa no acrômio. Primeiro ponto, plano escapular. Então observem aqui nessa imagem, ó, que a gente tem o plano sagital, o plano frontal. Basicamente, o seu braço 100% do seu lado, seu braço aqui na sua frente. Quando a gente tem esse tipo de acrômio, a gente tem um conforto articular maior no plano escapular. Então, seu braço não está nem aqui e nem aqui. Em que momento você vai prestar atenção nisso? Você vai prestar atenção nisso em elevações laterais, em puxadores, em supinos, em remadas, porque se você posiciona o seu braço num ângulo que desfavorece o posicionamento do seu húmero aqui dentro do seu ombro, aquele acrômio mal formado, ele vai te dar desconforto, tá? Então você sempre vai optar por um plano escapular. Não deixa o braço 100% aqui do lado, não deixa o braço 100% aqui na frente e fica de olho nos movimentos. Vou dar um exemplo prático para vocês. Puxada. Na puxada você vai deixar o seu braço 100% aqui do lado ou você vai posicionar um pouco mais para frente. Se você tem um acrômio tipo 2 ou tipo 3 ou algum outro problema no ombro, mais recomendado que você deixe o seu braço um pouquinho mais à frente para te dar um conforto articular. Elevação lateral, você vai elevar o peso 100% na lateral do seu tronco ou você vai chegar um pouquinho mais para frente para um plano escapular? Vai chegar um pouco mais para frente para o plano escapular. João, quer dizer que está errado do outro jeito que não pode fazer? Não, pessoal, não é isso, tá? A gente está falando aqui sobre especificidade e conforto articular. Então isso aqui, cada pessoa vai ter um ajuste perfeito para se encaixar naquilo ali. Mas vamos continuar aqui. Show, segunda recomendação, pegadas. E aqui em pegadas a gente tem um critério que é o seguinte, o pessoal se apega muito à pegada quando a gente fala da posição da mão, né? Então supinada com a palma da mão para cima, neutra com a mãozinha assim com a palma da mão para dentro e pronada com a palma da mão para baixo. Mas tem uma coisa que é muito interessante que as pessoas acabam se perdendo. A nossa pegada, ela vai ter mais relação com o ombro quando a gente muda o grau de abdução do nosso ombro. Então, pouco importa se a sua mão está assim, assim ou assim, se você não mudar isso aqui, ao menos para o seu ombro, tá? Então vamos lá. Prática, teste na prática. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente vai fazer um exercício, como por exemplo, uma elevação frontal com halteres, e a gente faz uma elevação frontal com halter assim, a tendência é que a gente sinta mais desconforto na região do ombro, porque observem a diferença do húmero, desse ossinho que fica aqui dentro, quando a gente tá assim para quando a gente faz assim. Viram? Mexendo aqui? Então, isso aqui é a cabeça do húmero, se posicionando de uma forma diferente dentro da sua cápsula glenohumeral. Então não basta que você vire a palma da sua mão, você precisa movimentar o seu braço, certo? Então assim é mais desconfortável, assim é mais confortável. É muito interessante vocês pensarem nisso na hora de escolher a pegada de vocês. Beleza? Vamos agora para o último aqui, ó. Slide anterior da cabeça do húmero. Muito comum também essa posturinha aqui que é horrível, horrível, tanto para desenvolvimento quanto esteticamente falando. Esse húmero aqui, essa ponta do ombro mais na frente do que o cotovelo. Como que a gente pode começar a melhorar isso? Alongamento de bíceps e peitoral menor no espaldar. Porque o peitoral menor é um dos principais músculos que puxam o seu ombro aqui para frente e fazem essa projeção aqui, tá vendo? Então quando a gente alonga ele, a gente favorece para que volte. O bíceps, a gente também tem uma parte do bíceps que favorece isso aqui, porque a gente tem uma das pontas do bíceps que ela se liga lá em cima, que inclusive está envolvida na flexão de ombro, e outra que se conecta aqui no cotovelo. Então também pode ajudar isso, tá? Então, alongamento de peitoral menor e bíceps. Resumão aqui da ópera, tá? Se a gente tem
trapézio superior, levantador de escápula tensionado, alongamento de levantador de escápula e trapézio superior. Se a gente tem um alamento escapular, uma rotação superior, uma inclinação anterior, o wall slide pode ser uma boa solução. Se a gente tem uma rotação interna de ombros, alongamento de peitoral maior. Se a gente tem algum tipo de acrômio, tipo 2, curvo ou ali ganchoso, devemos tomar cuidado com o ângulo do nosso braço e com o tipo de pegada. Se a gente tem um slide anterior da cabeça do húmero, a gente tem que alongar peitoral menor e bíceps. Dúvida, João, é exatamente isso? Essas são as únicas soluções que tem desse problema? Não. Aqui são as soluções mais comuns, como eu falei para vocês. São muitos músculos, a cinesiologia ela é muito complexa porque, de acordo com a forma que um músculo seu se comporta, o outro se comporta de outra maneira. Então, quando a gente vem para a prática, o que a gente vai fazendo é teste com base em estatística. Geralmente o que resolve isso aqui é o quê? É tal coisa. Então a gente vai e aplica. Resolveu 100%? Não. Então a gente vem e coloca uma outra estratégia, tá? A área da saúde funciona assim. Claro, com expertise a gente vai ali fazendo testes, até porque existem testes que a gente faz de alongamento de musculatura para ver quem está no comprimento ideal e quem não está, mas aí é muito complexo e daria um filme, não um vídeo. Esse vídeo aqui já está com 21 minutos, imagine, né? Vamos então para a finalização dele. Tudo isso que a gente viu até aqui, a gente só tem um objetivo: permitir que o seu peitoral trabalhe de forma fluida, tá? Então você tem que pensar o seguinte: o seu peitoral que está aqui, ele está envolvido em movimentar articulações. E todas as articulações que não estão funcionando direito, elas vão impactar negativamente em como esse peitoral vai trabalhar, em como esse peitoral vai se desenvolver. Certo? Então, essa foi a versão atualizada do vídeo sobre assimetria de peitoral, como que a gente pode melhorar. Espero que dessa vez eu tenha conseguido ser um pouco mais claro. Se ficou alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, porque eu faço questão de trazer novos vídeos até que vocês tenham tudo claro e consigam sanar o problema de vocês. Se tiver alguma dúvida mais particular, podem me mandar mensagem no direct do Instagram. Caso você... Eu acho que tá... Vou deixar o link aqui embaixo, que aí você clica e já cai direto no meu perfil. Pode me mandar mensagem, que eu te respondo lá. E a gente vai conversando e te ajudando, tá? Se você não for inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever. Isso ajuda muito a me manter produzindo conteúdo, até porque o YouTube ele não traz uma renda atualmente, então eu acabo tendo um delay maior de postar vídeo aqui. Mas a gente criando a comunidade, isso já me motiva a me trazer mais conteúdo aqui.